Se você gostaria de nos apoiar, é simples. Ao fazer suas compras, utilize os links afiliados na descrição. Seu apoio nos permite continuar produzindo conteúdo de qualidade. Muito obrigado por cada gesto de apoio. Veja, o que todas essas ideias inventadas sobre o que é espiritualidade, o que aconteceu é que as pessoas pensam que se elas estão buscando Deus, elas são espirituais. O que você precisa entender é que você já fez uma suposição e então você está tentando concretizar a sua suposição. Você quer que um guru lhe diga, sim, Deus está lá, busque-o. Buscar significa isso, que você não sabe se Deus governa essa existência, ou se o diabo governa essa existência, ou se ela é simplesmente não governada, como a Índia. Você não sabe. É por isso que você quer buscar? Você está buscando significa que você não sabe e você quer saber. Se alguém há de ser bem-sucedido, como eu disse anteriormente, a coisa mais importante aqui, sua inteligência não se identifique com nada. Porque a natureza do intelecto é essa. No momento em que você assume uma identidade, seu intelecto trabalhará duro para proteger essa identidade. Você só precisa dizer a si mesmo 3 vezes, eu sou indiano. De repente, tudo que é indiano parece legal, tudo do outro lado da fronteira não parece legal. Você só precisa dizer a si mesmo, eu sou isso, e imediatamente ele apenas protege aquilo e nada mais. Essa é a natureza do intelecto. De fato, esse é o trabalho do intelecto, porque o intelecto é uma ferramenta de sobrevivência. O intelecto não é a inteligência suprema. Infelizmente, porque estamos muito sob influência europeia, e lá alguém disse, penso, logo existo, nós simplesmente a perdemos? Na Índia, no sistema iógico, não atribuímos muita importância ao seu pensamento, para começar. Então, uma vez que a razão pela qual não damos importância ao processo de pensamento é que ele só pode acontecer a partir dos dados limitados que você coletou. O que você chama de pensamento, qualquer que seja o tipo de pensamento que você tenha, é apenas uma reciclagem dos dados limitados que você acumulou. Talvez você pense sobre deuses, talvez você pense sobre prazer, sobre política, sobre dinheiro. São apenas dados que você tem, você está os reciclando, você não está tocando. Veja, você pode estar pensando, seja lá o que for. Então eu tenho dito, isso é uma coisa difícil de fazer com as pessoas. Eu estou constantemente lhes dizendo, se Deus aparecer em sua meditação, você só tem que ignorá-lo. Ah, mas Sadhguru, se Shiva vier, especialmente se ele vier. Porque Shiva está vindo somente por causa das imagens de calendário que você já viu. Se você tivesse nascido em outro lugar, outro alguém estaria vindo? Então estes são dados antigos que estão sendo reproduzidos. Então o que quer que esteja sendo reproduzido, veja, você não pode pensar em Deus, você não pode pensar em dinheiro, não pode pensar em oceano ou em céu. Você só está reciclando os dados limitados. Portanto, não reconhecemos o processo de pensamento como uma grande forma de inteligência. Ele é um instrumento maravilhoso para lidar com a sua sobrevivência no mundo material. Mas se você deseja buscar algo, há outras dimensões de inteligência dentro de você, para colocar de maneira muito simples. Hoje à tarde, o que quer que tenha comido no almoço, digamos que você comeu um chapati. O chapati se transforma numa mulher maravilhosa como você, porque você comeu o chapati. Se o Suhel comer esse chapati, ele se tornará um homem. Se um cachorro comer Mas isso... eu sou um homem. É por isso que eu estou dizendo... Ah, tá bom. Você não está me entendendo. O que estou dizendo é que, se um cachorro comer o chapati, ele se transforma num cachorro. Então você acha que é um chapati muito inteligente? Não. Isso é programado. Em seu sistema há um certo volume de memória e inteligência que é capaz de transformar um simples chapati num ser humano. Quando eu digo num ser humano, eu estou falando do mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento. Podem existir outros, mas este é o mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento. Com o que você fabricou uma máquina tão complexa? Com chapatis, bananas, dal, isso e aquilo?
Praticamente qualquer coisa que você come se transforma. Portanto, existe uma inteligência dentro de você que é a própria fonte da criação. Em vez de encontrar acesso a isso, você está muito perdido em seu próprio processo de pensamento. Uma vez que você se perde em seu processo de pensamento, suas identidades se tornam super fortes. Quando elas se tornam super fortes, você tem um senso de confiança, mas toda a sua clareza desaparece. Infelizmente, os próprios fundamentos das chamadas religiões do mundo têm a ver com construir confiança. Não se preocupe, Deus está com você. Sabe, há alguns anúncios bancários, você sabe, eu estou com você. Você sabe como um banqueiro está com você? Portanto, este é um processo de construção de confiança, mas confiança sem clareza é um processo desastroso. O que você precisa é de clareza. Confiança significa que você não pode ver, mas você está confiante. Este é um caminho perigoso de seguir. Isto é o quê? Este é um desastre recorrente. Veja, não são precisos milhares de anos para descobrir aspectos simples da vida. Estou dizendo, agora, Suhail está enfrentando essas coisas. Raiva, ódio, todo tipo de preconceito contra os outros, com grande veemência a respeito disso. O que estou dizendo é, estas são coisas simples em um ser humano. Depois de milhões de anos vivendo aqui, se você não consegue descobrir qual a maneira de estar fora disso, obviamente, seu intelecto não está indo bem o suficiente, não é? Você precisa de outras dimensões da inteligência? As pessoas me perguntam, Sadhguru, todos os outros gurus estão fazendo tantos milagres, você não faz nada? Eu digo, você quer que eu puxe um pombo do meu bolso? Se eu fizer isso, você terá um pássaro e eu terei um bolso cagado? Mas, não, vamos ficar com isso. Mas você reconhece que existem muitas dessas pessoas que estão realmente fraudando as emoções de uma grande parte da população fazendo esse tipo de bobagem? Veja, a corrupção não é uma prerrogativa apenas de pessoas espirituais. Há políticos corruptos, há advogados corruptos, há policiais corruptos, médicos corruptos. Há corrupção em todos os tipos de profissões, certo? Ela entrou em todas as esferas da vida. É só que, quando uma pessoa que afirma ser um guia espiritual ou um guru se torna corrupto, ele se destaca de forma gritante, porque hoje, se você for a uma delegacia de polícia, você está esperando que ele seja corrupto, infelizmente. Se ele não for corrupto, você fica surpreso. É aí que você fala, ai meu Deus, eu fui à delegacia, o cara não pediu dinheiro, ele fez o trabalho para mim, entende? Mas quando você vai a um médico, se ele é corrupto, você fica um pouco ferido porque você colocou o seu eu físico nas mãos dele. Mas quando você vai a um guru, você coloca toda a sua vida nas mãos dele. Se ele é corrupto, você fica profundamente ferido, certo? Portanto, a integridade necessária para executar diferentes níveis de atividades é definitivamente mais exigida quando se investe mais confiança nisso. Mas, infelizmente, o empreendimento espiritual começou. Ok? É um empreendimento. Se você ler 2 páginas do Gita, você pode se tornar um guru neste país. Você não precisa ler a coisa toda, 2 páginas e repetindo as mesmas 2 páginas num idioma que outras pessoas não entendem. Você se tornará um guru. Então, sobre ter sucesso com seu processo espiritual, isso é tudo o que você precisa fazer. Esta noite, quando você for para casa, sente-se na sua cama, olhe para si mesmo, o que é você e o que você acumulou, ok? Você tem um lar, você o acumulou, você tem pessoas, você as acumulou, você tem roupas, você as acumulou, você tem um corpo, você o acumulou, o conteúdo da sua mente, você o acumulou. Veja, antes de ir para a cama, feche seus olhos e veja se você pode manter tudo isso de lado, ainda que intelectualmente. Apenas tente manter isso de lado e vá para a cama todos os dias. Você verá que um dia você acordará de uma maneira que não acreditava ser possível, verdadeiramente acordado. Diga-me, você tem almoçado e jantado ou...
Se eu tenho almoçado e jantado? Sim. Sim, esse acúmulo dinâmico tem comido bem, sim. Então, o que você se refere como meu corpo neste momento? É um acúmulo de comida? É um amontoado de comida? Não é uma maneira agradável de descrevê-lo, mas é isso? O que você chama de minha mente, em grande parte da experiência das pessoas, é um acúmulo de impressões depois de um certo período de tempo. Portanto, se você precisa acumular essa quantidade de impressões e essa quantidade de corpo, algo mais fundamental deve haver, não é? Houston, no Texas, é uma acumulação de estradas e edifícios, mas não diríamos que existia, que Houston estava lá e eles acumularam. Não, não, você não é um pedaço de geografia. Você não é um pedaço de geografia, você é? Eu posso ser exatamente isso, um ser físico. Eu lhe digo porque, de minha perspectiva, isso parece ser uma possibilidade, é porque estamos do outro lado da rua, do maior centro médico do mundo, e todos os dias existem milhares de pessoas lá cuja geografia está mudando por causa de Alzheimer, ou derrame, ou tumor, ou lesão cerebral traumática. E isso muda quem elas são. Não. Não parece existir algo fundamental que resista aos danos do tecido. Veja, você está falando de pensamento e emoção. O maior erro que cometemos foi nós demos importância demais ao pensamento humano. O que quer que você pense está apenas acontecendo a partir dos dados limitados que você acumulou, sim ou não? Concordo. Sim. Portanto, os dados que você e eu acumulamos, por maiores que achemos que sejam, em termos do cosmo, são mínimos, não são nada. São realmente sem importância alguma? Então, a partir deste mínimo de dados que acumulamos, estamos gerando algum pensamento que pode ser útil para construirmos nossas vidas, pode ser útil para criarmos algumas coisas, pode ser útil fundamentalmente para a nossa sobrevivência e para o aprimoramento do nosso processo de sobrevivência, tudo isso. Mas isso não lhe dá acesso à vida? Pensamento e emoção são o drama psicológico que está acontecendo dentro de você. Você pode conduzi-lo da maneira que quiser. Você está falando sobre alguém ter um tumor, ou Alzheimer, ou um acidente, ou algo, e o seu drama dar errado? O drama pode dar errado mesmo sem qualquer uma dessas doenças? Pergunte às pessoas. O drama das pessoas dá errado sem qualquer acidente, ou lesão, ou doença? Sem mais nem menos, o drama dá errado? Diariamente para muitas pessoas? Nós normalmente damos a isso um nome, algo como depressão ou um surto psicótico, alguma coisa. Isso é negócio. Eu não estou ganhando nenhum dinheiro com isso. Estou dizendo que só existe isso. Ou as suas faculdades estão recebendo instruções suas, ou elas se tornaram compulsivas por alguma razão, está bem? Tanto o seu corpo como a sua mente, você pode conduzi-los conscientemente, ou eles se tornam compulsivos. Isso é tudo o que está acontecendo? Quer você chame isso de doença física ou de doença mental, tudo o que aconteceu foi apenas isso. Que as suas faculdades fundamentais de existência nesse planeta são o seu corpo e a sua mente. Estas duas coisas, você perdeu o controle sobre elas. Então elas podem se tornar esse tipo de doença ou aquele tipo de doença ou o que quer que seja. Mas fundamentalmente você perdeu o comando, isso foi tudo o que aconteceu. Se o seu corpo e o seu cérebro recebessem instruções suas, você criaria depressão, você criaria doença, você criaria alguma coisa? Você criaria o mais alto nível de agradabilidade para si, não é? Nós certamente faríamos isso se existisse um você separado que pudesse obter esse controle. Veja, nós podemos abordar isso assim. Existe algo chamado, porque eu vejo que você continua a se referir ao meu cérebro. Se você diz meu cérebro, significa que ele é seu? O que é seu não pode ser você, certo? É um coloquialismo que usamos porque preciso me referir a este que está aqui dentro. Eu preciso especificar de qual cérebro estou falando. Veja, quando eu digo minha mão, sei que mesmo sem a minha mão eu ainda posso existir.
Da mesma forma, se certas partes do cérebro desaparecerem, a nossa habilidade de pensar e sentir da maneira que estávamos fazendo antes pode ter desaparecido, mas ainda assim essa pessoa não desaparece? Essa é a questão. Então, se eu perder uma pequena parte do meu dedo, eu ainda sou eu, mas se eu perder um pedaço de tecido cerebral do mesmo tamanho, eu posso ser alguém completamente diferente. Eu posso perder... Não, você está falando de personalidade? A personalidade é novamente algo adquirido? Além da personalidade, eu posso perder a memória, eu posso perder a consciência, claro. Eu posso perder a capacidade de percepcionar a realidade da maneira que faço agora. Eu posso me tornar daltônico por causa de uma lesão. Por danificar uma parte específica do meu cérebro, eu perco a capacidade de entender o que são objetos. Ok, vamos a isso. Veja, suponha que alguém se torne daltônico por conta de uma lesão ou o que quer que tenha infelizmente acontecido. Essa pessoa ainda sabe, eu me tornei daltônico, não é? Ela ainda está lá? Isso é verdade para a pessoa que se torna daltônica, mas não é verdade para, por exemplo, uma pessoa que nasce daltônica. Ela não tem sequer um conceito de que ela pode ser, que ela não tem um conceito de cor. Ou vamos pegar uma pessoa que nasceu totalmente cega, ela não tem sequer um conceito de visão, então quem é o você para ela? Veja, mesmo uma pessoa que seja portadora de deficiência visual, que nunca tenha visto o mundo à sua volta, ela ainda existe dentro dela mesma? Ela é tão homem ou mulher quanto qualquer outra pessoa pode ser? É só que, se nós todos fôssemos cegos, nós seríamos uma sociedade muito boa sem olhos. Sim, não é? Apenas porque alguém tem e eu não tenho, em comparação eu tenho um problema? Do contrário, se nenhum de nós tivéssemos olhos, você acha que nós não teríamos encontrado o nosso rumo? Nós teríamos. Talvez não da mesma maneira, de uma maneira diferente. Eu concordo totalmente, porque em tantas dimensões... Existem mamíferos que estão voando pelo, você sabe? Som. Sim, bem, existem tantas dimensões para as quais estamos cegos nesse momento, então o que chamamos de luz visível é apenas 10 trilionésimos do espectro eletromagnético existente. Nós detectamos apenas uma parte. Em alguns ramos da física parece que existem de 10 a 13 dimensões espaciais, não apenas essas 3, e nós ainda estamos presos nessas. Nós estamos indo da consciência para a percepção? Mas meu ponto é, nós já somos cegos para a maior parte do mundo, então eu concordo com você que... Ok, então vamos voltar à percepção. Você não pode discordar que você seja vida. Você é um pedaço de vida, eu sou um pedaço de vida, todo mundo é. Que tipo de personalidades adquirimos, que tipo de gostos e aversões adquirimos, que tipos de deuses e demônios adquirimos, que tipos de outras coisas adquirimos, é um processo social que nos aconteceu, um processo cultural e social. Se você tivesse nascido em uma parte diferente do mundo, isso seria totalmente diferente. Dependendo do que estamos expostos, essas são as impressões que absorvemos, uma quantidade fenomenal de impressões. Deixando isso de lado, vamos olhar para um aspecto fundamental. O que quer que você acumule, você pode apenas reivindicar, é meu. Você não pode dizer, sou eu, não é? O que quer que você acumule. Como assim? Você quer dizer seu corpo? Você disse... Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Eu posso dizer, esta é a minha cadeira? Se eu sentar aqui todos os dias e então disser, isto sou eu? Então existe um problema? Eu penso que é possível que exatamente isso aconteça, que as coisas que este pedaço de vida pode vir a controlar se tornem eu. A razão pela qual eu penso nisso como sendo a minha mão é porque está, na maior parte do tempo, sob meu controle. Minha mão está ok, sem problemas? Minha mão está ok? Eu é o problema. O que você disse? Eu? Minha mão significa que pertence a você, sem problemas com isso? Quando isso se torna eu, então isso leva a uma completa distorção da percepção? Ok, acho que eu... Então, você está falando sobre identidade, com que você se identifica. Sim, a natureza da mente é tal que ela busca por algum... Porque o intelecto humano e a inteligência humana romperam um certo vínculo.
que estava lá para todas as outras criaturas, para que elas pudessem funcionar como uma máquina automatizada por meio de um certo processo instintivo, o que aconteceu com o ser humano no processo evolutivo foi que o ser humano rompeu com esse processo instintivo e passou a existir uma inteligência que tem de funcionar conscientemente. Mas funcionar conscientemente significa que cada momento da vida é uma descoberta, o que é assustador demais para muitas pessoas. Então a melhor coisa é se identificar com algo que lhe dê algum senso do que você é. Mas esse senso do que você assumiu para si com base no seu contexto social e cultural, o que você assumiu, faz sentido para o seu processo de sobrevivência, mas não para o processo exploratório. Ele não explora a vida, ele mantém você são. É um bom consolo. Ele mantém você, ele ajuda você a dormir bem à noite, mas não desperta uma dimensão diferente de conhecimento, não desperta a possibilidade de explorar dimensões que ainda não estão dentro de você. Portanto, se isso tiver que acontecer, a coisa mais importante é ser capaz de se sentar aqui sem se identificar com nada. Quando eu digo que é tão duro se manter sem ter recebido instrução neste mundo, porque todo mundo está ocupado querendo lhe ensinar alguma coisa, isso foi tudo o que eu fiz na minha vida. Permanecer sem ter recebido instrução, não ser influenciado pelos pais, pela família, pela religião que está acontecendo à sua volta, a cultura que está acontecendo à sua volta, a educação que as pessoas estão forçando sobre você, apenas ser da forma que a criação pretende que você seja, simplesmente, veja. Eu posso não me encaixar no meio universitário, mas eu estou bem, sabe? Apenas simplesmente da maneira que você nasceu, não confundindo sua inteligência com qualquer coisa em particular, seja sua nacionalidade, ou sua religião, ou sua raça, ou seu credo, ou sua família, ou qualquer tipo de identidade, ou gênero, ou o que quer que seja, simplesmente ser capaz de ver a sua vida apenas como um pedaço de vida. Se a pessoa fizer isso, então você verá, a percepção explodirá de formas que não se imaginava ser possível. Hoje, muitos cientistas modernos argumentam que o cérebro humano não é capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou um exemplo vivo de que eles estão todos errados. Eu tenho 12, 14 faixas em execução na minha mente o tempo todo. O intelecto é apenas o aspecto superficial, é um verniz. No imenso volume de inteligência que nos torna quem somos. Se você olhar para a dimensão evolutiva da vida neste planeta, por que um ser humano está dominando este mundo, embora fisicamente sejamos mais fracos do que muitas outras criaturas no planeta, é simplesmente porque, de alguma forma, nos tornamos mais competentes do que outros. Então, a competência de ser humano se reduz enormemente quando não existe uma distinção clara entre o que é memória, o que é imaginação, o que é sono, o que é vigília. Existem 5 pontos principais de receptividade na mente de uma pessoa. Estes são centros de memória, centros de imaginação, centros de percepção correta, centros de perversão e centros de sono. Se você praticar yoga clássica, essas 5 dimensões serão distintamente separadas em sua experiência. Se não for separado, o que acontece com você é que quando você quer se lembrar de algo, sua imaginação causa estragos em sua memória. Quando você quer imaginar algo, sua memória o restringirá de uma dimensão
realmente apropriada da imaginação. Quando você quiser dormir, você terá sonhos. Quando você quiser ficar acordado, você adormecerá. Isso causa muita confusão e ineficiência na vida. Não estou falando sobre você ser eficiente em sua profissão, em seu escritório ou em qualquer outro lugar. Sim, nisso também ela se manifesta. Porém, é mais do que isso, é ineficiência da vida. Quando eu digo ineficiência da vida, esta vida não funcionará com a efervescência, a exuberância e a exploração que a vida é, de modo que possa explorar muitas dimensões dentro de si mesma. Essa possibilidade é bastante reduzida simplesmente porque essa confusão aconteceu na experiência de vida das pessoas. O yoga clássico é muito focado em separar essas coisas. Se você separar essas coisas, você pode se tornar o que é chamado de avadani. Nos tempos antigos existiam muitas pessoas, hoje existem algumas. Algumas delas são chamadas de Ashtavadanis, o que significa que elas têm 8 tipos, 8 capacidades que são, em um único momento, em um determinado momento, elas conseguem desempenhar 8 ações diferentes. Tipo, elas conseguem compor poesia. Ao mesmo tempo, elas conseguem resolver um problema matemático muito complexo. Ao mesmo tempo, elas conseguem cheirar perfumes e decidir qual é qual. Ao mesmo tempo, elas conseguem provar muitas coisas e dizer tudo o que tem que dizer sobre aquilo. Ao mesmo tempo, elas conseguem fazer muitas coisas, como aquelas relacionadas a todos os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Elas conseguem desempenhar muitas ações ao mesmo tempo. Se você consegue desempenhar 8 tipos de ações, você é chamado de Ashta-avadani. Se você consegue desempenhar 10 tipos de ações, você é chamado de Dasha-avadani. Se você consegue fazer 100 tipos de ações, você é chamado de Shata-avadani. Se você consegue fazer 1000 tipos de ações, você é chamado de Sahasra-avadani. Sahasra-avadanis têm sido muito raros. As pessoas dizem que Agastya Muni era um Sahasra-avadani, o que significa que ele conseguia fazer 1008 coisas ao mesmo tempo. Portanto, esses avadanis não são apenas lendas. Existiram muitos no passado que são incidentes bem registrados. Vidyapati, em Andhra Pradesh, era um Dasha-avadani. Por meio dele, toda uma cultura de Dasha-avadanis se desenvolveu no estado de Andhra Pradesh. Ainda hoje, nos vilarejos de Andhra Pradesh, existem Ashta-avadanis e Dasha-avadanis em um bom número. Siddhachandra era um Shata-avadani. Ele realizou 100 tipos de ações sob o crivo da corte de Akbar, a corte do imperador Akbar, e foi homenageado por isso e recebeu o título de Shatavadani, porque ele desempenhou 100 funções. E nos tempos modernos, existiram pessoas que desempenharam 100 ações diferentes, como Ravichandra Bai, que era um Gujarati Jain, que é um Shatavadani, Tirikural Rama Kanaga Subramanya, era Shodasha Avadani, o que significa que ele desempenhou 16 ações por vez. Todos esses incidentes documentados, mas existem muitos outros que vêm de certas tribos que têm feito isso. Costumava ser uma coisa comum na Índia, em que as pessoas chegavam e organizavam uma pequena situação no vilarejo, em que uma centena de pessoas se reuniam e elas desempenhavam muitas ações ao mesmo tempo, o que parecia bastante milagroso. Mas isso é apenas para demonstrar a capacidade da memória humana. Porque a memória humana não se limita a expressar a memória da qual estamos falando. Expressar a memória é apenas uma camada fina
O resto é uma dimensão profunda. O nosso corpo carrega 1 trilhão de vezes mais memórias do que você consegue expressar na sua mente. Hoje, existem muitos cientistas modernos, infelizmente, argumentando que o cérebro humano não é capaz de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você pode fazer bem somente se você fizer uma coisa de cada vez. Sou um exemplo vivo de que eles estão todos errados. Eu tenho 12, 14 faixas em execução na minha mente o tempo todo. Eu pareço distraído, perturbado ou estressado por causa disso? Não. Você pode realizar inúmeras coisas por causa disso. Não é nem mesmo que você tenha que prestar atenção a isso conscientemente. Se você abrir uma determinada faixa e deixar, ela continua por si mesma. Essa é a natureza da inteligência humana. Você não está sentado aqui e conduzindo as suas funções renais ou hepáticas, ou se o seu baço funciona ou não, você não está fazendo isso. Todas essas coisas não estão acontecendo ao mesmo tempo? Não existe uma inteligência dentro de nós que é capaz de fazer todas essas coisas? Acontece que a maioria dos seres humanos entende a inteligência humana apenas como intelecto. O intelecto é apenas o aspecto superficial, é um verniz. No imenso volume de inteligência que nos torna quem somos, porque somos feitos a partir de dentro. Toda a inteligência necessária para criar este corpo, para criar esta vida, é intrínseca a nós. Não é algo que acontece de fora, é intrínseca a nós. É simplesmente uma questão de acesso. Se você quer uma inteligência viva, se você deseja existir como uma inteligência viva, uma coisa que você não deve fazer é: você nunca, jamais forme uma opinião sobre nada. Isso significa que você é sempre uma inteligência ativa. Você está olhando para tudo do jeito que é. Uma opinião significa que você desistiu da sua habilidade de experienciar. Você se tornou opinativo, ou que uma impressão do passado está se sobrepondo à realidade do que está aqui neste momento. Isso é o que uma opinião significa. Mas, infelizmente, nós criamos sociedades em que, a menos que você tenha uma opinião, você é considerado burro ou estúpido, porque você não tem opinião. Mas essa é a coisa mais inteligente que você pode fazer. Essa é a coisa mais inteligente que você pode fazer, que é não aderir a nenhuma opinião. Você está disposto a ver tudo do jeito que é. Seja um multiplicador de amor e conhecimento. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e juntos vamos espalhar luz pelo mundo.